Acabou, é isso. A partir do que acontece aqui nesse episódio de Invasão Secreta, a gente consegue deduzir o que vai acontecer até o fim da série. E o que vai acontecer em até 3 filmes da Marvel, pelo menos, envolvendo até, quem sabe, mutantes no futuro do UCM. Você duvida? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 4 de Invasão Secreta para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais desvendar o que possivelmente está por vir. Meu vídeo de análise e nota já tá no canal, onde eu falei o que eu achei do episódio, o link tá aqui na descrição e agora vamos para aquele mergulho profundo em todos os aspectos que vão agregar muito mais à nossa experiência. O episódio começa com a revelação mais óbvia de todas, graças aos trailers da série. A Gaia tá viva. Esse foi um grande erro do time de marketing da Disney e da Marvel Studios, porque simplesmente entregaram uma reviravolta importantíssima de Invasão Secreta. Em vários trailers existem cenas inéditas da Gaia que já garantiam que ela não ia morrer no final do episódio anterior. Sério, a essa altura do campeonato, dar um vacilo desses é imperdoável. No episódio mostra ela pegando as memórias da cientista presa para aprender a lidar com as amostras de DNA e depois operar a máquina, se tornando assim uma Super Skrull. Com isso, Gaia é basicamente imortal. E se ela é imortal como uma Super Skrull, o Gravik também é. Já se deram conta disso? Gaia depois vai encontrar o pai, Talos, num lugar que parece uma pintura a óleo, muito diferente de uma parada feita com inteligência artificial, que nem a abertura. E a cena serve basicamente para Talos contar o seu plano para a filha, que é colaborar com a humanidade e esperar receber algo em troca. Algo que, na verdade, não tem dado muito certo com o Nick Fury, especificamente, né? Os Skrulls ajudaram o Nick Fury e o que receberam em troca. Aliás, é até revoltante pensar do ponto de vista do Talos, o quanto ele se dedicou ao Fury e ainda assim tem sido tão rejeitado. Isso segue um pouco a ideia de que Skrulls são imigrantes na Marvel, mas com o exemplo que nós temos de imigrantes aqui no mundo real, na Terra, ser um imigrante vem com uma série de custos. Não basta ter autorização para morar num país, ainda pode se enfrentar vários desafios, como a xenofobia, por exemplo. E isso em se lidando com outro ser humano. Imagina com alienígenas. É um assunto extremamente complexo e, para falar a verdade, eu acho que a Gaia, a princípio, tem razão em não concordar completamente com a ingenuidade desse plano do pai dela. Ela sai dizendo que se tornou uma pessoa diferente. Porém, podemos teorizar que essa posição dela pode mudar quando ela descobrir eventualmente que o pai dela foi morto pelo Gravik também. Assim como a mãe dela também foi assassinada por ele, supostamente, segundo a série. Porque essa morte sequer foi mostrada, né? Nos quadrinhos, vale dizer, a Gaia foi introduzida numa HQ chamada Conheça os Skrulls, que foi lançada em 2019. Pouquíssimo tempo. E esses quadrinhos mostravam um grupo de Skrulls que vivia infiltrado na Terra como uma família comum. E eles estavam tão imersos nesse trabalho de fingirem serem humanos, que quase esqueciam de ser Skrulls de verdade. É engraçado então ver que a Gaia do universo cinematográfico da Marvel tem um ponto de vista completamente oposto. Mas isso pode significar que eventualmente a Gaia aprenda a valorizar uma posição assim. Percebe que a série inteira pode virar uma espécie de arco dramático da personagem dela? A Gaia começou vilã, mas está se transformando na mocinha da história. E pode terminar acreditando nos ideais do pai. Acho que só por isso mereceria sua inscrição aqui no canal. Se você não for inscrito, faça parte da família Loquia. Adoraria ter você aqui com a gente nos próximos vídeos. Se você já é um Loquia, beijo lá, já tá cheio de beijo aí, todo vídeo eu mando beijo e aí você recebe beijo onde você quiser, de preferência no coração. Porque em Paris, em 2012, que é o ano que os Vingadores se formaram, a Vera e o Nick mais uma vez se encontram. Mais uma cena de flashback para estabelecer a conexão dos dois. Ao mesmo tempo que essas cenas são muito vagas e espaçadas na série, deixando muito a desejar sobre o passado deles, afinal de contas, vamos ser honestos, dá pra saber com toda certeza o que fez ela se apaixonar pelo Nick Fury? Não dá, fica muito jogado. É como se o romance deles, mesmo escondido, tivesse que estar sob outra camada de segredo. Nós nunca vamos descobrir todos os mistérios da vida pessoal do Nick Fury, da única relação romântica dele. E aparentemente foi projetado para ser dessa forma. Mas a primeira coisa que intriga nessa cena é por que escolheram justamente o ano dos Vingadores para essa cena. Mencionaram mais uma vez que o Nick Fury reuniu os Vingadores. Eu vou sinceramente parar de teorizar que o Fury pode acionar os super-heróis até o fim dessa série, porque
porque pode haver decepção, tá? Mas é fato que essas menções frequentes, quase todo episódio, existe uma menção da conexão do Nick Fury e dos Vingadores. E isso não pode ser em vão. Na igreja estão cantando uma versão de Deep River, que é uma canção de origem anônima, mais afro-americana, que foi gravada por vários artistas, e é lá dos meados de 1800. Mas o pulo do gato tá na própria letra, porque é uma canção que fala sobre um rio profundo, metáfora para dificuldades, que precisam ser superadas para chegar a uma terra prometida. Um baita paralelo à trama dos Skrulls nessa série, e tem uma carga dramática ainda maior pela etnia dos atores em cena. Rhodes aparece como um enviado do Gravik, um Skrull disfarçado que todo mundo desconfiava a essa altura já. E a Vera tem um ponto. Se o Rhodes demitiu o Fury, por que o Rhodes não matou o Fury para começo de conversa, mas sim tá pedindo ali agora para ela fazer isso? Será que agora não passaria só de uma jogada para testar a lealdade dos dois, como sempre? A verdade é que é muito escusa a forma como o Gravik lida com seus seguidores. E isso também é demonstrado na cena do aeroporto, que vem logo em seguir, quando os Skrulls estão se preparando para o ataque. Porque o braço direito do Gravik demonstra que não sabia nada do plano do Gravik para pegar a Gaia. Ele tinha matado a menina, já estava de olho nela há um tempão e não falou para ninguém. Essa paranoia do Gravik pode ser usada contra ele na história. Afinal, se ele não deposita confiança em ninguém, é difícil depositarem confiança nele de volta. E talvez a história resolva essa trama com os aliados do Gravik parando de obedecer às suas ordens ou até o traindo. Mas aí vai depender do que o roteirista fez, né? Só é estranho pensar a mentalidade dele, porque ele atirou na Gaia e deixou o corpo dela lá na estrada, e ninguém reparou que o corpo da menina sumiu. A menina saiu viva de lá, Jesus. Vera encontra o Nick Fury em casa, e é mais uma cena linda de diálogo entregue por dois atores excepcionais. Usar o poema que marcou o momento romântico dos dois como uma contagem regressiva, quase como um duelo de faroeste ali, foi um toque de mestre dessa produção. Mas que ganha ainda mais camadas quando a gente descobre que Late Fragment foi também o poema final da vida do poeta Raymond Carver. Pois é, foi a última coisa que ele escreveu antes de falecer de câncer. Um contexto bem triste, mas que se reflete numa obra que demonstra o não arrependimento, a satisfação com uma vida vivida por ter sentido ser amado. E dá pra ver que a história do autor inspirou a da mulher que a Vera roubou a aparência. No fim, a situação fica clara, né? Em não matar o Fury, ela se põe na reta e fica em risco. O Nick vai embora, mas será que ele a abandona para sempre mesmo? Aquela decoração na parede é emblemática, várias faces, assim como a Vera pode adquirir várias faces e o Nick precisa de várias faces para se informar. E no primeiro teaser da série aparece a Gaia passando por essa mesma parede, indicando que a Vera vai voltar, porque a Gaia simplesmente vai ir na casa dela, ou para procurar o Nick por lá, ou para procurar ela própria, amando do Nick, enfim. É fato que as duas vão se encontrar e provavelmente agirão juntas. Na parede aparece emoldurada uma publicação sobre super genes da própria Vera, indicando que ela se dedicou à pesquisa de super seres também, além de ser uma espiã. Possivelmente foi o trabalho da vida dela, e talvez tenha sido esse trabalho que ajudou na pesquisa para o desenvolvimento dos Super Skrulls. Mas vale também levantar a questão: quais são os super seres que mais popularmente são identificados com genes dentro do universo Marvel? Pois bem, são os mutantes com gene X. Será que ela é uma especialista em mutantes? A primeira especialista do UCM no gene mutante? Se for esse o caso, ela será importantíssima para o futuro do UCM e a sua relação com o Fury será mais crucial que a gente imaginava, porque ela pode ajudar o Fury a identificar esses mutantes espalhados pelo planeta. Mas aí, isso é só uma teoria. E o Rhodes é uma Skrull mulher, que fez a trend do TikTok de limpar o espelho para se transformar no Rhodes ali na cena. Apenas essa trama do Rhodes Skrull já pode levar a muitas outras ramificações para o futuro da Marvel. Primeiro, já foi dito que são as consequências dessa série que vão levar ao filme, que antigamente era a série, Guerra das Armaduras. Então possivelmente esse Skrull Rhodes vazou a tecnologia do máquina de combate, / Homem de Ferro, e quando o verdadeiro Rhodes voltar, vai ter que lidar com toda essa tecnologia vazada. Esse é um dos próximos filmes que vai sair daí. Outros dois serão Capitão América 4 e Thunderbolts, que nós estamos vendo aqui o desenvolvimento da política internacional sendo desestabilizada.
Em Capitão América 4, nós vamos ter um novo presidente, interpretado pelo Harrison Ford como Thunderbolt Ross. Algo vai acontecer com esse atual presidente. E nós vamos acompanhar as consequências disso nos próximos filmes. Até porque, na mega saga dos quadrinhos Invasão Secreta, os Vingadores e o governo terminaram desestabilizados e o que veio depois foi uma era nos quadrinhos da Marvel, conhecida como o Reinado Sombrio, que não foi exatamente uma mega saga das HQs, mas sim um período onde os quadrinhos dos Vingadores foram substituídos por um quadrinho onde os heróis eram, na verdade, vilões, no lugar dos Vingadores, fingindo serem heróis e comandados pelo Norman Osborn, antigo Duende Verde, usando a armadura do Patriota de Ferro. Possivelmente o que vamos ver é uma vaga adaptação disso no filme Thunderbolts. Voltando pro episódio, toda a história do Pep Van Winkle, que realmente é um whisky caro pra diabo, e do Nick Fury ter colocado um rastreador líquido na bebida foi bizarramente James Bond, ainda mais com o Nick Fury falando na cara dele que tinha nanorastreadores na dose. Mas não foi só isso. Se não deu pra perceber, o Fury basicamente confessou nas entrelinhas que sabia que o Rhodes era um Skrull. Um Skrull perto do presidente, tão perto quanto eles dois. Foi isso. Aquela conversa não foi um aviso, foi uma ameaça. Por isso que a Skrull Rhodes respondeu com outra ameaça. E após essa conversa, Rhodes devia presumir que a Vera tivesse morta ou traído eles, contando pro Nick toda a verdade. Mas nessa o Nick mostrou que tá um passo à frente ainda. Rhodes fala pro presidente pressionar os russos numa atitude que só pode ser deboche ou pouco bom senso, já que ele sabe que esse encontro nem aconteceria. O comboio seria atacado. Em outras palavras, Skrull Rhodes estava bebaço. Com tanta cachaça assim no bucho, daria pro Nick Fury rastrear ele até o espaço. E nós chegamos na cena final, onde o Talos é morto numa situação muito similar a Maria Hill, porque ele foi assassinado pelo Gravik disfarçado na frente do Nick Fury durante uma operação dos Skrulls para criar o caos e a Terceira Guerra Mundial, incitando o conflito entre Rússia e Estados Unidos. A partir daí a gente consegue deduzir muitas coisas. Fury levou o presidente embora. Será que com ele, Fury vai conseguir argumentar sobre a realidade da invasão secreta, abrir o jogo? Porque afinal, quando o Gravik ficou pistola com a presença do Fury, ele se revelou um Skrull e deixou evidente que o ataque não era da Rússia, mas sim um ataque alienígena. E o mundo, ou pelo menos os soldados ali presentes, terem visto o sacrifício do Talos para salvar o presidente, mostrou que haviam dois lados dos Skrulls, os aliados e os inimigos. E isso, na verdade, alavancaria os ideais do Talos. A partir daí, nós vimos por trailers que o Nick Fury vai se aliar a Sonya Falsworth, que pô, fez falta nesse episódio, viu? E lógico que também a Gaia, que deve se juntar a Vera em algum momento. Gaia deve estar poderosa pra caramba, suficiente para encarar o Gravik. E com isso, a história já parece resolvida, porque Gaia sabe onde encontrar o Gravik. Então é só todo mundo se reunir e atacar. Pô, o próximo poderia ser o último episódio, porque poderia resolver tudo. Parece que a gente consegue adivinhar o resto da série inteira daqui. Eu espero que não seja tão óbvio. Como, por exemplo, por que diabos não atiraram no Nick Fury nessa situação? É mais uma vez que tiveram a oportunidade, mas não mataram o cara. E não dá pro Gravik vir com um papo de é porque não podemos matar a pessoa, temos que tirar tudo que ele tem primeiro. Não vem com essa, porque deram a ordem de matar ele pra Vera. Então tem que ter outro motivo. É por quê? Porque o roteirista quis? Ou será que tem mais coisa por trás desse Nick Fury e desse plano todo? Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, mutantes! Vamos esperar para ver. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode conferir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.